Olá, sejam todos muito bem-vindos. E já vou te adiantando que o tema de hoje é daqueles que desbloqueiam várias caixinhas que a gente nem sabia que existia. A curiosidade bateu aí, né? Eu vou te dar algumas dicas e provocações sobre o episódio de hoje, então se prepara. Como anda a sua saúde mental? E o trabalho, como é que tá? E o que esses dois fatores têm em comum e de que maneira eles se relacionam na construção de uma carreira de sucesso? E você, empresário, o que pode fazer para contribuir com a qualidade de saúde mental do colaborador? Esse é o Pode Crer, o podcast que é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Eu sou Tiele Elert e aqui do meu lado está o Sandro Cassiano. Oi, Sandro. Oi, Tiele. Muitas perguntas, hein, Tiele? E para muita gente, esse questionamento traz uma certa tensão, não é verdade? Mas respira fundo, que estamos muito bem acompanhados para falar desse assunto de maneira leve e propositiva. Afinal de contas, não é ignorando as tensões que resolvemos os problemas, não é mesmo? É isso mesmo, Sandro. Falar sobre assunto tão necessário pode nos ajudar a ter mais clareza na hora de tomar decisões, nos relacionar com o mundo ao redor e com nós mesmos. Assuntos como esse reverberam, inclusive, no ambiente corporativo. E para falar sobre isso, estamos muito bem acompanhados e eu tenho a impressão de que você aí, que já nos acompanha, já ouviu falar dele. Se liga nesse gabarito. Médico psiquiatra, com foco clínico em psiquiatria biológica, psicogeriatria e transtornos de humor. Pessoalmente, ele se interessa pelo mercado financeiro e investimentos. E ele usa uma palavra que eu achei sensacional. Atenção! Desfoco no tempo livre com fotografia. Além de ter o sorriso fácil, uma habilidade incrível em se comunicar, recentemente ganhou projeção nacional ao participar de um reality show bem famoso aqui no Brasil. Eu tô falando do Manuel Vicente. Manuel, muito bem-vindo aqui no Pode Crer. Obrigado, agradeço. Foi muito bacana esse convite. Conforme eu disse até antes das câmeras estarem ligadas, né? Então não é só porque a gente tá aqui que eu tô falando, que existe um carinho muito grande pelo Sistema S, pelo SESC, que é um local que é muito gostoso de estar. Então fico feliz pessoalmente de ter sido convidado. Obrigado. Obrigado, Manuel. É uma honra tê-lo aqui conosco. E junto com a gente, para contribuir com esse assunto tão importante, contamos com a presença dela, Betânia Bedoni Prado, que é atualmente gestora de Relações Trabalhistas e Humanas no SESC Mato Grosso. Possui formação em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso e MBA em Gestão de Pessoas por Competência de Indicadores e Coaching e pós-graduação em Gestão de Negócios. Betânia, seja muito bem-vinda no Pode Crer. Obrigada, Sandro, Tiele, Manuel, né? Nos conhecemos agora há pouquinho. Então, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, né, falando sobre um assunto tão importante, tão necessário, né, tão no nosso dia a dia, né, e trazer isso à tona para começar a desmistificar algumas coisas, né? Isso é muito importante, sim. Que bom, que bom. Prazer ter vocês aqui, gente. Bom, nós estamos muito bem acompanhados para falar sobre produtividade, inteligência emocional e carreira. Fatores que caminham lado a lado e que são resultado de algumas escolhas que fazemos no percurso. Então, que tal a gente começar por aí? Manuel, em que momento da vida você escolheu ir para a psiquiatria? Olha, eu escolhi... Na verdade, quando eu era criança, eu era meio pesquisador. Eu tinha essa coisa meio nerd, meio estudioso. Então, eu gostava de aprender coisas novas. E aí, que quando eu descobri que tinha essa parte da medicina que a gente sabia tão pouco, eu entendi que ali que eu ia aprender mais coisas. Então, eu fui com esse espírito para psiquiatria. Então, por isso que até hoje estou aprendendo, porque nunca acaba. É verdade, né? E você, Betânia, em que momento da sua vida você resolveu trabalhar com pessoas? Porque trabalhar em gestão de pessoas tem que gostar de pessoas, né? É isso mesmo, Sandro. Isso foi uma coisa meio que natural, sabe? Quando eu comecei a trabalhar depois da faculdade, fiz administração, eu até pensei que o meu nicho seria mais a área técnica, né? Área de cálculo, né? Obrigações trabalhistas, seria mais essa área. Mas com o decorrer do tempo, aproveitando bem as oportunidades, as minhas relações aqui dentro, inclusive fazendo boas pontes, trabalhando comunicação, eu acho que esse é o papel
que foi fundamental, né, nessa oportunidade que me foi dada de assumir uma gestão. Foi a primeira, inclusive está fazendo 6 anos, né? Estou muito feliz, né? Consegui me conectar bem com as pessoas e eu considero que eu faço um bom trabalho. Legal. E, gente, bom, vocês dois trabalham com gente, né? Com pessoas. Qual que é o maior desafio de vocês nesse dia a dia do trabalho, Manuel? O que você acha que é o mais desafiador mesmo na sua prática diária? Para o meu trabalho, né? E como que eu funciono. O maior desafio é porque eu lido com ajudar pessoas que não estão bem, né? Pessoas que não estão bem. Mas eu, antes de tudo, eu sou uma pessoa também. Então, eu sou uma pessoa. Isso é muito importante de ser lembrado, né? Quando a gente vai estudar emergência na medicina, o socorrista, quando ele chega lá para atender alguém, ele primeiro tem que sinalizar um local. Antes da ambulância parar, ele tem que sinalizar para garantir a segurança de quem vai prestar o socorro. Então é a mesma coisa que eu também mantenho bem claro para mim. Eu preciso estar bem para conseguir ajudar outras pessoas. Então eu não posso ser engolido pela demanda, senão alguma hora eu vou pifar. Então é algo que eu não negocio o meu tempo de descanso, o meu tempo de estudo, o meu sono, a minha privacidade. Então, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, isso tem um limite até onde vai o meu próprio equilíbrio. Se eu não estiver bem mentalmente, eu não consigo ajudar ninguém. Então esse é um desafio, é de deixar a linha bem clara até onde vai o meu limite, comunicar para as pessoas e a partir disso fazer um bom trabalho, né? Com respeito a mim inicialmente. Então eu penso em mim primeiro, sempre. Nosso Manuel tocou num assunto que é fantástico, que linka muito bem a pergunta que eu ia fazer para Bethânia, né, Bethânia? E você dentro de uma instituição, né? Enquanto profissional, né? Quais ações que a empresa faz para manter o colaborador bem? Assim como o Manuel, para executar o seu trabalho bem, precisa estar bem. Né? Então, você enquanto profissional, né, quais estratégias, né, que a instituição tem para poder manter o colaborador ali bem? Então, primeiro, né, o passo fundamental, né, dar um poder de voz para esse colaborador. Né? É importante que a pessoa se sinta acolhida, né, ao ponto de expor aquilo que a incomoda, né, e aquilo que é a visão dela para alguns pontos, né, e que aquilo seja bem recebido, né, para que esse estímulo ele continue sendo, né, pulverizado e para que outras pessoas se sintam à vontade de fazer isso. Isso tudo é um trabalho que vai culminando em outras ações também, né? Então, deixar o colaborador à vontade para que ele traga, né, os seus anseios, né, a sua visão de negócio, como ele vê certos pontos, esse é o ponto principal para a gente, né? Então, estimular isso junto à liderança, junto aos colaboradores também, isso é um trabalho que a gente faz, né, pontualmente. Né? Uma outra questão é entender que erros podem acontecer ao longo do percurso, né? E não, então, o que é importante? Não demonizar o erro. Né? Por que a gente erra? Porque a gente faz. Né? Aquele que não faz, não vai errar. Né? Então, a pessoa que tem tanto medo de errar, né, e ela vai se sentir limitada, ela vai ficar limitada, ela vai correr poucos riscos e, consequentemente, vai entregar menos. Então, a empresa que estimula, que não demoniza isso, né, ela vai estar um passo à frente, sim. Entender que, às vezes, você vai estar bem, que você vai conseguir bons resultados, outras vezes não, e tudo bem. Né? Você não vai deixar de ser um ótimo profissional, você não vai deixar de avançar na carreira por conta de coisas pontuais. É claro que se isso for algo recorrente, é um ponto de atenção, né? Que você precisa entender aí como trabalhar isso. Né? E aí, diante dessas situações, trabalhar também algumas ações, né? A parte do endomarketing ajuda muito nisso, né? A gente faz algumas ações pontuais, mensalmente, que valorizam o colaborador, né? Estimula para que eles possam participar, para trazer também novas ideias, né? E entender qual que é a perspectiva dele e como ele está vendo aquilo também, né? Trazendo como valorização da pessoa também, né? E trabalhar também a parte
da produtividade, mas não aquela produtividade onde a pessoa precisa entregar muito o tempo todo, né? Nós somos pessoas, né? Como o Manuel falou, antes de mais nada, somos um ser humano, né? Se cortar, vai sangrar. Então, a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Então, ser sustentável também dentro da nossa produtividade. Entender que algumas vezes a gente vai estar muito bem, muito alto, outras vezes nem tanto, mas é importante aí continuar, né? E é importante trazer também o que é estar bem. Isso era a pergunta que eu ia fazer pro Manuel agora, porque a gente tem falado muito sobre saúde mental. Não sei se é impressão minha ou se realmente a gente tem falado mais sobre saúde mental nos últimos tempos, né? Me parece que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com isso. E aí eu queria perguntar para você, Manuel, como a Bethânia comentou, né? Somos seres humanos, a gente tá bem, a gente não tá tão bem. Como que a saúde mental impacta nesse ambiente profissional, né? Como que as pessoas né, podem... Porque às vezes a gente se cobra como profissional mesmo uma alta performance, né? Sim. Eu quero estar sempre bem, eu quero sempre entregar. Tem se eu não entregar, eu vou ser demitido, ou eu vou ser, né? Vai acontecer alguma coisa. Como que essa questão da saúde mental impacta nessa vida profissional da gente? Tem um ponto aí que ele é eu sinto que ele está totalmente ligado a essa questão do trabalho, que é a forma como a pessoa mede o que é estar bem. Então, a forma como a pessoa mede o que é produtividade. Você tem um termômetro que ele vai dizer, nossa, estou produzindo ou não estou produzindo. Mas se o seu termômetro é quebrado, se você não tem um termômetro de boa qualidade, você vai ficar com uma impressão de que produtividade é entregar uma quantidade X de relatórios, ou de papel, ou de tabela. Você vai entender produtividade pela referência do número de uma métrica específica. E às vezes, a verdade é que estar produtivo pode ser feito de diversas formas. É possível ser produtivo sendo criativo. E como que eu valoro, como que eu meço em uma tabela uma ideia inovadora e transformadora? Uma ideia inovadora, ela talvez não consiga ser computada numa tabela que você faz todo dia. Ela é algo fora da caixa mesmo. Então você, no momento em que você está lendo, se informando, estando curioso com a postura proativa, você está sendo produtivo. O problema é que as pessoas passaram a medir estar produtivo com a quantidade de perguntas que elas acertam na prova, ela foi colocada dentro de uma caixa de produtividade, virou meio que uma coisa de fábrica. Então produtividade funcionar ficou guiado por essa métrica que é incompatível com estar bem e satisfeito plenamente enquanto indivíduo que tem sentimentos. Então é uma lógica que ela é incompatível com o bem-estar humano de felicidade, essa lógica produtivista estrita e seca. Ela precisa ser acompanhada dessa visão ampla de produtividade de uma forma global. Produtividade enquanto produzindo boas relações dentro do ambiente de trabalho, produzindo trocas valorosas, ajudando quem está perto, né? Então, esse que é o ponto. Então, muito do que as pessoas, na verdade, entendem como elas não estão bem, é porque elas estão querendo funcionar de uma forma que é incompatível. Então, quer voar, não voa. Você não tem asa pra bater. Você quer produzir todo dia que nem um robô, você não é robô. Você não vai conseguir, entendeu? Aceite a realidade como ela é. Enquanto a gente não aceita, fica difícil mesmo. E por falar em aceitação, tem um ponto interessantíssimo. Quando a gente fala de saúde mental, óbvio, né? Porque tá muito recente na minha cabeça ainda, porque eu vi uma fala do Manuel muito recente agora sobre saúde mental, sobre que é uma mente sã, que é uma mente saudável, né? Que é quando você acessa ali alguma coisa desconfortável, tá te incomodando e provoca sintomas. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua visão, que eu acho, assim, transformacional. Eu acho que, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, seja ele empresário, seja ele trabalhador da empresa, trazer essa visão, né, com clareza da saúde mental, né? Porque às vezes a gente tem uma leitura distorcida ali. Né? Então, o Manuel tem essa clareza. Compartilha com a gente, Manuel. Eu acho que é um bom entendimento do que é um sintoma, né? A gente começa por aí o fio da história. Então, o que é um sintoma? O sintoma é a manifestação de um problema. É sempre assim. Então, o alarme do carro disparou.
Isso é um sintoma. O problema não é o alarme. Você vai lá e tampa o alarme, você não resolveu o problema. Às vezes que alguém quebrou a janela. E por que quebrou a janela? Aí você vai me chamar, mas por que quebrou a janela? Porque aqui é uma região muito perigosa e você deixou seu carro num local dando bolha ali. Então você vai atrás das causas dos problemas até você realmente resolver eles. O problema não é o alarme do carro. Você tampar não resolveu. Você desligar o sinalizador de incêndio, você não vai resolver o incêndio que está acontecendo. Então eu sinto que a gente pode manter essa visão para a vida de forma ampla, para o nosso corpo, o nosso sentimento, para as empresas, né? Então se a pessoa não está, ela está triste, está com medo, está angustiada, é porque tem algo acontecendo e aí o problema, ele está pedindo ajuda. Ele tá, me resolve, por favor, me ajuda. Vai, presta atenção em mim. Você não tá prestando atenção, ele tem que gritar, ele tem que parar o alarme. Eu entendo que aí a pessoa, da prática, então como que vai ser isso? A pessoa tá tendo crise de ansiedade, ela tá cansada, não consegue estudar, não consegue produzir, ela às vezes não tá dormindo o tempo suficiente, ela tá dormindo 5 horas por noite, claro que isso não vai funcionar. Se você não beber água, você vai ficar desidratado, se você não comer, você vai ter fome, se você não dorme, você vai ficar cansado. Isso é básico do funcionamento do ser humano. E eu entendo que isso também pode até se expandir para o raciocínio na empresa, né? Então, se tem um problema crônico que aparece, está todo mundo reclamando, está tendo briga dentro da empresa, está tendo... Cronicamente, entra um funcionário, sai outro, sempre tem desavença, sempre tem confusão, existe algum problema que não está sendo visto, e ele está se manifestando. Então, o sintoma é aquela desavença, o sintoma é a métrica que não melhora, o sintoma é a venda que não cresce, o sintoma é esse. Quando você traz essa postura de investigar a causa dos sintomas, você consegue perceber os problemas reais, que são sistêmicos, são meio estruturais. Né? A gente não percebe com tanta facilidade. Por isso que eles têm que gritar pra gente prestar atenção neles. Aí eles ficam mostrando. É, verdade. E Bethânia, quais as estratégias que a empresa poderia adotar no caso, né? A gente tá vendo que tem alguma coisa aqui. Tem um profissional tem cheiro que de fumaça. Tem cheiro de fumaça em algum lugar, né? Alguma coisa está acontecendo. Quais estratégias que a empresa poderia adotar, então, com este colaborador específico, com essas equipes mesmo, que não estão rendendo de repente, porque é um sintoma de algo, como o Manuel falou, né? Então, primeiro, eu acredito que você precisa de indicadores, né? Então, a primeira ação é entender quais são esses colaboradores, né? Eu tenho pessoas que já estão doentes, né? Porque a gente sabe que para cada tipo de situação a gente vai tomar uma medida, né? Porque algumas coisas a gente precisa atuar diretamente naquilo, e algumas coisas a gente vai trabalhando de forma preventiva, né? Com ações e tudo mais. Então, identificar quais são esses colaboradores, né? Ou quais são essas equipes, né? Para poder trabalhar ali. A gente sabe também que equipes que são competitivas, né, muito competitivas, tendem a ter um estresse maior, né, e serem acometidas mais desse estresse no trabalho, né? Então, entender como é que tá o volume dessa competitividade, né? Se tá saudável, se não tá, e como que a gente faz para intervir ali. Porque essas equipes, normalmente, né, apesar de um nome falar equipe, elas têm a tendência de se isolarem, né? Esses profissionais, eles têm essa tendência de se isolar, né? Achar que o outro não pode saber o que eu tô fazendo, né? Porque senão vai roubar a minha ideia, né? E aí vai ser ruim para mim, eu vou ficar para trás, né? E então isso causa um estresse grande. Então, e aí entra o papel do líder, né? De entender como é que tá essa equipe e como é que ele pode atuar ali. Uma boa prática, né? Pode ser, né? Desenvolver esse trabalho junto, né? Reuniões de alinhamento, né, reuniões para multiplicação das ideias, né, de botar na mesa as ideias, né, para que não sinta esse receio de guardar, não, essa ideia é minha, eu não vou contar de jeito nenhum e só vou falar lá no final porque eu quero todo o louro para mim, sem pensar na equipe como um todo e como podia ser muito maior, né, com a participação do seu colega que está ali do lado, que poderia ter contribuído, trazido algo novo, né, algo que você não pensou em trazer para aquele momento. Então, não ter esse receio, né? Mas o papel do líder é fundamental aí, de trazer essa fala à tona, de trazer, viabilizar esses momentos, né? Então, isso é muito importante que a liderança faça.
E eu sinto, conforme você foi falando, Bethânia, me veio aqui na cabeça a noção da escassez e da abundância, né? A gente tem a gente pode ter essa visão que ela é limitadora, ela é limitada e limitadora, que é entender que os recursos são poucos, que não tem para todo mundo e que as ideias vai dar uma fonte que vai acabar, então não vou compartilhar minhas ideias. E da mesma forma, a pessoa também pode trazer essa visão limitadora que ela já traz às vezes da própria família, que a família ensina, né? Que trabalho é um lugar de ganhar dinheiro. Você engole essas suas pretensões de vida e essas coisas. Você é todo cheio de sonhozinho. Não, você se diverte no fim de semana e no trabalho você sofre, você trabalha. É pra isso que é assim que funciona. No trabalho você não pode ter amigo, né? Não. Eu vim pra trabalhar, não vim pra fazer amigo. Exato. Você desliga. Isso, né? Você vira um outro personagem, né? Você vira um outro personagem. E essa é uma dinâmica que as pessoas acabaram criando. Você fica num pêndulo de... Durante a semana eu tô sofrendo, tá ruim. Segunda-feira é um dia horrível. Sexta-feira é uma delícia, porque sexta-feira eu vou me entorpecer de álcool, vou esquecer da minha semana horrível. E é assim que elas vivem. Elas vivem entre uma semana fazendo algo que elas odeiam, para no fim de semana elas se entorpecerem com alguma substância ou com alguma coisa que distrai a cabeça. Então elas não têm mais lazer, elas têm distrações e elas se distraem para elas esquecerem. Então encarar e viver e se integrar com aquele ambiente de trabalho, se integrar com o que ela faz de 8 às 6 da tarde é insuportável para ela. Mas isso é porque ensinaram ela que era normal ter isso, né? Ela já entra nesse sistema dessa forma, né? Ela entra entendendo que ou você é feliz ou você ganha dinheiro e trabalha. Ou você tá satisfeito ou você tá trabalhando. Não existe essa imagem de um local de trabalho frutífero, valoroso e que integra, agradável. Mas eu preciso fazer uma pergunta polêmica. eu tenho... Você vê se é a mesma que eu tenho. Assim, eu penso muito nisso, sobre essa questão de, nossa, é um sacrifício pra mim trabalhar todos os dias. Eu detesto, eu vou lá porque eu tenho que ganhar um salário, tenho que pagar minhas contas, enfim. E a gente sabe que pra muitas pessoas, ou pra maioria das pessoas, é realmente isso. A pessoa não tem muita escolha de achar que eu vou achar um trabalho que seja super legal e que eu tô feliz aqui fazendo o que eu tô fazendo, entendeu? Existe como a gente, entre aspas, amenizar isso? Como, por exemplo, olha, eu tenho que ir lá todo dia pegar um ônibus, ficar 1 hora no ônibus, ir lá trabalhar, voltar mais 1 hora, voltar pra casa. Não é o que eu quis na minha vida, não era o que eu queria fazer, mas eu preciso. Tem como amenizar isso? Tem como a gente achar, de repente, né, nós também não vou pirar com isso. Como que eu vou diminuir essa carga, digamos assim? Existe isso? Pois é, toda vez que a gente fala de saúde mental e bem-estar emocional, isso é, de certa forma, um privilégio de uma sociedade que conseguiu se estruturar bem. Então, a gente falar sobre esse tipo de assunto, a gente só consegue falar sobre isso porque a gente conseguiu uma melhora de mortalidade infantil, porque a gente conseguiu uma melhora estrutural da nossa sociedade, a gente consegue falar a respeito desse assunto. Esse assunto de país em desenvolvimento e desenvolvido. Isso não é pauta em país que está lutando para a sobrevivência. Então, é uma conquista nossa enquanto civilização podermos falar desse assunto, podermos valorizar isso, sabe? A gente não tá mais, uma grande parte da população hoje já consegue não estar lutando o tempo inteiro para sair da fome, sabe? Você meio que já conseguiu um nível de sustentabilidade mínimo. Infelizmente, ainda existem esses locais, ainda existem essas situações de vida em que a pessoa não tem acesso ao básico. Quando não se tem acesso ao básico, realmente falar de saúde mental dessa mesma forma é algo muito complicado. Não que precisa ter um ticket de entrada para saúde mental, porque é possível ser feliz em qualquer situação. E é possível ser infeliz aqui em Paris, na primeira classe ou em qualquer lugar. Dá para ser feliz depois de ganhar na Mega Sena. Então isso não é valor também de felicidade. Mas o que acontece é que para todos esses locais, seja a pessoa que está numa situação de muita escassez mesmo financeira, material, ela está com muita dificuldade, ou uma pessoa que tem isso de sobra, no fim das contas, o maior indicador se ela vai estar bem ou não, ela é encontrar o porquê que ela está fazendo tudo aquilo. Então, com o porquê
valoroso o suficiente, você meio que passa por várias situações. O porquê, ele é uma pergunta muito forte. O porquê, um bom porquê sustenta qualquer como. Então, como eu vou fazer isso é sustentado. E aí a pessoa que tá nessa situação, e realmente, só de você pegar transporte em centros urbanos é algo que acaba com o dia dela. Não tem como ela fazer exercício físico, não tem como ela preparar uma comida de qualidade se ela passa 2, 3, 4 horas num transporte público o dia inteiro. Mas se ela tiver uma noção de algo que ela quer, ela talvez consiga se direcionar para algum lugar no futuro. Então agora tá muito longe, mas talvez se você conseguir fazer algo agora para daqui a 4 anos, a coisa fica um pouco mais perto, né? Eu me inspiro nas histórias de quem já fez isso. Porque realmente é uma coisa que, nossa, mas como que você vai falar disso se você não tá vivendo? Eu pego as histórias de pessoas que contam, que já passaram por situações assim, de adversidade, de transporte, de muita dificuldade, e elas contam que foi desse jeito. Então eu gosto de aprender com quem fez. E a descoberta do porquê, acredito eu que esteja em todas as fases da vida, né? Que geralmente o que você quer ser quando vai crescer, ou naquela fase do vestibular, vai prestar vestibular para quê? É nesse momento em que você tem que descobrir o porquê para que rumo você quer, né? E quando a gente fala de porquê que você acabou de falar, às vezes está no momento da sua vida que tá nessa situação, trabalhando em algo que não gosta, e tá na hora de você descobrir o seu porquê para poder fazer a transição de carreira, né? E aí é que vem minha pergunta, o quanto que a vida pessoal ou seus propósitos pessoais impactam na sua vida profissional, nas suas entregas profissionais, porque existe aquela premissa, aqui eu sou o Sandro pessoal, eu tenho esse personagem, eu tenho esse comportamento. Não, aqui dentro da empresa eu sou o Sandro profissional, então eu me comporto, eu tenho essas atitudes. Então, a minha pergunta é, o quanto que isso está interligado e o quanto que isso impacta? A gente é um indivíduo, né? Nós somos um só. Então, dizer que nós temos 2 vidas, né, é um pouco redundante, né? O que é importante a gente entender, né? Como que cada um desses aspectos vai influenciar na minha única vida que eu tenho, né? Porque eu tenho uma só vida que eu preciso dividir ali entre as minhas questões pessoais e as minhas questões profissionais, como que cada um vai impactar, né, diante do que eu tenho ali de interesse para o futuro, né? Então, primeiramente, buscar conhecimento, né, estudar, né, ir atrás de informações novas, né, autodesenvolvimento, isso é muito importante. E entender que fazer o que gosta não é fazer coisas divertidas o tempo todo, né? Então, problemas vão existir, adversidades vão existir, mas é como eu me comporto diante dessas dificuldades, né? Diante dessas barreiras que vão acontecer ao longo da vida, né? Nós não somos, nossa vida não é linear, né? Nós não nascemos e vamos até o final da mesma forma, né? Então existem altos e baixos, não são questões que a gente vai resolvendo aí, né? Mas buscando conhecimento, entendendo quem somos nós. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é algo muito forte, muito necessário. Nos conhecer, saber o que a gente gosta, o que nos traz felicidade, né? E o que também não traz, né? O que eu não quero fazer de forma alguma, né? Porque quantos de nós não vê um profissional e fala, mas eu jamais faria uma coisa como essa, que para ele é prazeroso. Né? Por quê? Porque nós somos diferentes, graças a Deus, né? E nos completamos, né, diante desses desafios aí que a vida nos traz. É verdade. É muito bom. É uma imagem de ser empreendedor de si mesmo, né? Então, se você é empreendedor de você mesmo, você está buscando melhorar suas habilidades nas diversas áreas que você tem dificuldade. Então, a dificuldade é esse local onde se aprende. É na dificuldade que você aprende alguma coisa. Na festa, você não está aprendendo. Na graça, você está aproveitando, né, o que você plantou, mas você não está exatamente se desenvolvendo em algo novo. Então é evidente que naquilo que você ainda não consegue
lidar bem, que você ainda não aprendeu, será difícil. E por isso que a dificuldade é esse local. Tem essa coisa, né, de no fim das contas, como se definir, né? Porque a pessoa passa a ter essa questão da identidade dela definida pelo cargo que ela ocupa. Ela você sai do raciocínio de trabalho e fica fixado no conceito de emprego. Né? Um emprego é um cargo, é uma vaga, pelo que eu entendo, né? Eu acho que a Bethânia pode... É um emprego, é um local que você está ocupando dentro de um sistema ali, de um acordo, de um contrato de troca. Agora, você pode ser essa pessoa que tem uma carreira. E a carreira, ela é sua. A carreira, ela pode ser construída dentro de uma empresa, mas, no fim das contas, você é o CPF, né? O CPF, o CNPJ, ali se confunde do que você é. Você é essa pessoa autônoma que você pode se desenvolver de diversas formas. Então, eu mesmo, às vezes, eu tava vindo pra cá e nessa coisa de me definir, né? Eu falei assim, não, eu sou psiquiatra. Eu sou bastante coisa. Eu sou psiquiatra, assim, eu atendo como psiquiatra, como médico, mas eu também sou empresário, eu também sou palestrante, eu também sou criador de conteúdo, eu trabalho com YouTube, eu tô fazendo várias coisas. E o meu guia é aquilo que brilha meus olhos. Onde tá brilhando meus olhos, eu tô indo. Um propósito único. Eu queria voltar numa questão que o Manuel falou antes, que a gente estava falando sobre essa questão de você falar assim, olha, de repente agora não é o momento que eu tô bem, mas eu tenho, né, um porquê e daqui a pouco eu vou chegar para eu chegar neste momento que eu vou estar legal ali no meu trabalho. Eu queria perguntar para a Bethânia isso. Como é que a gente faz para construir essa carreira, então? Né? O que o profissional ele precisa ter? Como é que ele tem que pensar para ele falar, olha, hoje, neste trabalho que eu estou aqui, nesta empresa, neste cargo, não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, mas eu preciso estar aqui agora, para chegar aqui. E aí, como é que ele vai sair daqui para cá? Isso vai depender muito de que empresa você tá, né? Porque algumas empresas vão te proporcionar isso, né? Vão te proporcionar esse crescimento, vão fazer um investimento em você, né? E algumas empresas não, né? E aí, Bethânia, aquela que não estiver investindo em mim, o que eu vou fazer? Rebolar, meu amigo. Aí o bastão tá com você. É você com você mesmo nesses casos. E acontece, né, gente? Aí que entra o empreendedor do eu, né? Exatamente. Né? É que eu me viro. Vou ficar esperando? Não, vou atrás, né? Hoje em dia, existe muita essa possibilidade de fazer essa transição sem ter que largar a mão o que te garante lá, porque a gente tem que sempre pensar nas contas também, né? Tem a parte prática, né? A gente precisa comer, precisa pagar as contas e tudo mais. Então, eu encontrar um momento, e isso é gestão de tempo, né? Encontrar um momento em que eu vou fazer isso. Né? O Manuel acabou de falar, ele é psiquiatra, mas também é criador de conteúdo, ele também é palestrante. Ele deixou de ser psiquiatra porque ele é criador de conteúdo? Não. Né? Ele conseguiu identificar lá dentro da sua rotina como é que ele ia distribuir esse tempo. Então, fazer gestão de tempo, né, vai te proporcionar isso, né? E a busca, né, por atingir lá os objetivos que você precisa, né? Fazer transição de carreira é você buscar novos conhecimentos, entender onde que você quer chegar, traçar metas, né? Não só fazer gestão o tempo não é só para ser contado, né? Você precisa dizer onde que eu quero estar aqui, nesse período da minha vida. Eu quero ter conseguido isso. Consegui? Não. Por que eu não consegui? Entender lá o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente vai ter que fazer ajuste lá de planejamento. Né? Isso é normal, né? Isso acontece em todas as situações, né? Então a gente na vida pessoal da gente também, e profissional não é diferente. Então, em determinados momentos, a gente vai ter que fazer um ajuste, mas é importante que você se firme lá no seu propósito e entenda como é que você se vê aí no futuro, mas trabalhar para isso também, batalhar e não ficar só esperando da instituição que não te deu a oportunidade que você deseja, né? Tem esse senso de que... porque, na verdade, isso é uma história que foi contada há gerações, ela ainda é contada, né? Linda. Que é que você vai estudar, estudar é ruim, né? Horrível, odeio. Aí já associa o estudo com sofrimento também. Então vai estudar, mas aí você vai fazer uma faculdade, porque quem faz faculdade tem direito a um trabalho. É desse jeito que é colocado. Então você não é que aumenta, não é que você vai se formar e você vai se tornar um profissional melhor, não.
No momento em que você faz a faculdade, você vai ter direito, você vai se inscrever e o trabalho vai cair no seu colo. Então, passou esse senso de meio que calvário, sabe? Meio que Cinderela, você vai, aí vai ter uma mágica que você vai chegar nesse lugar lindo que é o trabalho, o salário, isso aí vai estar lá te esperando. Só você passar por isso que tá garantido. Então, venderam esse senso até pra convencer de uma forma muito ruim as crianças a se empenharem nesse processo e fazerem todo esse caminho. E aí, quando a realidade é que isso é uma fantasia, de que não existe esse lugar terminado, não existe essa instituição que terminou de construir sua cultura e agora que nem a Disney, literalmente, nem a Disney constrói a sua cultura constantemente, então nem lá é assim. Você vai ser co-criador das situações. No momento em que você entrou numa empresa, no momento que você entrou em um departamento, a cultura daquele departamento, a troca ali dentro já mudou porque você está presente. Então, de que forma mudou com a sua presença? O quanto que você agregou ou não? Porque você quer entrar neutro e que o ambiente seja positivo para você. Que dinâmica que é essa? Isso não faz sentido. Você entrou, você vai contribuir. Seja para atrapalhar ou para ajudar. Se você ficar neutro, você não tá ajudando. Exatamente. Então você não tá ajudando. Se você quer chegar lá que nem um robozinho, trazendo 0 coisa de casa, levando 0 coisa pra... Você não tá ajudando, você tá neutro ali. Então, necessariamente, você vai estar à mercê do que os outros estão fazendo. Você se torna esse ente passivo dentro do ambiente de trabalho, porque provavelmente é assim que a pessoa guia a vida toda dela, né? Ela se vê no direito de ser agradada, se vê no direito de ser acolhida, o direito dela de ser atendida em todas as coisas que ela quer. E isso não é verdade. É bonito de falar, às vezes dá uma experiência, ai, que lindo, mas não é verdade. É real, né? Você vai construir, acorda, acorda. Exatamente. Você que vai construir. Porque fulano conseguiu, né? Gente, né? As oportunidades são diferentes, né? Sim. Para eles. E o que fulano fez, né? Exato. A gente tem essa mania, né, de ver só o que a pessoa conseguiu, né, e não observar o entorno dela, né, as ações que ela teve, né, tudo que ela se desenvolveu, né, toda a parte de comunicação que ela fez, de aproximação, porque isso é muito importante, né, nesse processo aí, né, fazer a sua parte, né. Então, e aquela coisa das habilidades que não tem um diploma para provar, né? Exatamente. Então a pessoa fica fazendo a profissão dela, ela é meio caça certificado, sabe? Ela quer um certificado. Exatamente. Ela não quer ir para um lugar, ela não quer aprender, ela quer um certificado, quer um papel. Ela quer associar um papel. Eu atendo muita gente que adoece em mestrado, em doutorado, que assim, porque a minha visão é toda distorcida, porque eu só vejo quem adoece, quem tá feliz não aparece pra mim. Mas o mestrado e o doutorado, muita gente entra nessa de tipo, vendi minha alma pro diabo, 4 anos, vou fazer o que eu não quero, vou sofrer, mas eu vou ganhar um adicional de salário. Se você tá pensando assim, tem algo de muito errado. Tem algo de muito errado, porque você pode aprender uma habilidade de como lidar, de como liderar, de como se organizar. Às vezes você pode aprender como organizar um ambiente de forma harmônica. Isso é uma habilidade importante, que vai fazer diferença. E isso não vai ter um diploma, não vai ter um certificado para te mostrar. Então, às vezes, aquela pessoa que deu certo, pelo termômetro que você esteja usando, pelo parâmetro que você está usando, aquela pessoa que deu certo, tô fazendo um aspas para quem tá ouvindo aqui no mais entre aspas, né? Deu certo. Ela, às vezes, tem essa habilidade que você não consegue nem perceber. Ela é uma pessoa que buscou ser habilidosa nas relações interpessoais. Sim. E isso que fez ela chegar onde ela chegou, por exemplo. Aí os introvertidos, né, vão ficar desesperados agora. Meu Deus, Betânia, Manuel, eu tenho muita dificuldade de comunicação, né? O que eu faço, né? Gente, existe espaço capacitação para todo mundo, né? Existe sim um pessoal que é muito mais técnico, né? Que tem um pouco mais de dificuldade de comunicação, mas tem uma entrega excelente, né? Tem capacidade de expor ótimos trabalhos, né, dentro ali do que é a sua realidade, daquilo que ele gosta de fazer, né, a gente até estava conversando semana passada com a minha oncologista, né, a gente falando sobre pessoas com deficiência, né, autistas e tudo mais. Ela falou, Betânia, tem, né, uma pessoa que trabalha junto comigo, que ele faz diagnóstico de radiologia,
né? Ele é perfeito fazendo aquilo, mas eu não consigo extrair nenhuma opinião dele. Eu falei assim, olha o laudo, né? É basicamente isso, Bethânia. Mas dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele faz com excelência, né? Então, é você buscar a sua excelência, né? Onde é que tá? Onde é que mora a sua excelência? Onde é que tá guardado aquilo que eu realmente quero fazer, né? Que vai me trazer prazer. Sim, e aí fica aquela coisa, me vem a imagem de uma... Sabe aqueles brinquedinhos de criança que você tem que encaixar a forminha? Então tem o redondo no redondo, o triângulo no triângulo. Você não vai tentar enfiar o quadrado no redondo. E muita gente é quadrada e quer se enfiar num emprego redondo. A pessoa quer estar lá naquela tarefa que ela não é boa pra fazer aquilo. A pessoa é extremamente agitada, inquieta, dispersa. Ela pode ser uma ótima vendedora, ela pode ser bastante criativa, ela pode ir para uma área que use essa característica dela para o benefício daquela atividade. Exatamente. No momento em que ela pega essa característica dela, inquieta, agitada, tal, ela pega criativa, ela pega isso e vai fazer prova e preencher tabela e fazer planilha, aquela característica dela virou um defeito. Exato. Mas virou um defeito porque ela tá se enfiando onde ela não vai ser aproveitada. Ela quer tá lá. E aí ela usa pra enfiar o quadrado no redondo, ela quer tomar remédio, às vezes pra modificar o quadrado que ela é, que é incrível sendo o quadrado que ela é. Ela quer modificar aquilo na marra, quimicamente, com remédio, pra poder se encaixar na demanda daquele negócio que ela não devia nem tá fazendo. Ela tá fazendo porque ela quer. Manel, você acha que isso é retrato de uma sociedade que busca por aceitação? Porque você trouxe um exemplo fantástico de querer se enquadrar ou querer ocupar uma posição que nem sempre está alinhada ao perfil dela, ou às vezes até ao que ela não quer, mas alguém falou, ela almeja ali, ó. Ela entendeu que tá tudo bem sofrer por 20 anos, porque depois vai valer a pena. Ela acreditou nessa história. Exatamente. Será que esse perfil profissional está muito atrelado a essa sociedade de hoje em dia, principalmente alavancada, né, e projetada por meio das redes sociais, de aceitação, sabe? De sentir aceito. Eu quero ser aceito, eu quero ser... de aceitação mesmo. Você acha que... Sim, eu entendo que tem... Eu acho que é um ponto importante essa questão da aceitação. Porque, mas assim, eu só acho importante não perder a perspectiva histórica e transgeracional. Porque essa aceitação, as pessoas querem aceitar, a sociedade, são pessoas. Então, as pessoas, diminuindo, né? Então, sociedade é complicado a gente ouvir. Então, vamos falar de pessoas. Pessoas que compõem a sociedade. As pessoas, a aceitação primária que elas buscam, o início da aceitação é familiar. Então, a verdade, o que a gente tem, enquanto sociedade, é a manifestação de estruturas familiares disfuncionais ou não. Porque é ali que nasceu a questão. O funcionamento daquela pessoa, ele foi moldado, o funcionamento dela com outros seres humanos foi moldado dentro do primeiro lugar em que ela teve contato com relações, que foi dentro de casa, da família. Então, dentro das famílias, há várias gerações, criou esse senso de que você tem valor conforme você entrega e performa. Então não basta você ser você. Você precisa tirar uma nota boa, porque quando você tira, aí você vai receber um carinho. Você não basta ser você. Você tem que ser o que cuida do pai e da mãe. Você não basta ser você. Você tem que distrair a mãe para ela ficar feliz. Então você começa a ter uma função. As crianças, no fim das contas, elas têm um papel a cumprir, segundo a expectativa dos pais. Até a própria coisa da carreira, né? Fala assim, nossa, tem uma resposta que a gente ouve muito na faculdade de medicina. Eu quis ser médico desde criança. Então foi uma decisão bem infantil que você tomou de ser médico. Não foi uma decisão muito sábia. Se você é uma criança. E na verdade é porque os pais, se você falar assim, eu queria quando era criança, eu achava chique ser garçom, achava uma coisa tão legal. Mas ninguém batia palma quando eu falava que era garçom. Quer ser garçom? Tá bom. Tirava o assunto. Agora, quer ser médico? Quer ser médico, vem cá ver. Então você ensina a criança. Essa coisa meu sonho desde criança foi ser advogado. Não, alguém enfiou isso em você. Exatamente. Então você tem... E aí quando você falava, quero ser advogado, aí você tinha carinho.
Se você falava, quero Atenção, ser né? biólogo, quero ser cientista, quero ser artista plástico, ninguém te dava o mesmo afeto. Você quer ser músico? Você não recebia. Não, isso é tão verdade, isso é tão verdade que no Senac a gente encontra muitas e muitas histórias de pessoas que vêm para fazer vem fazer curso com a gente, curso de fotografia ou curso de pães e bolos, e a pessoa já tem uma carreira. Agora eu vou fazer o que eu quero. Trabalhou durante 20 anos no setor administrativo, não, agora eu vou fazer o que eu sempre sonhei em fazer, o que eu gosto de fazer. Então a gente encontra histórias e mais histórias de pessoas que vêm buscar capacitação, principalmente agora que a gente está com um projeto do Senac 60+. Ou seja, disponibilizar capacitação para pessoas que estão acima de 60 anos. Ou seja, são pessoas que estão buscando... Já trabalharam a vida toda em alguma coisa. Agora elas vão fazer o que elas gostam, o que dão prazer para elas. E são coisas... Então a gente tem idosos na turma. Por exemplo, foi muito engraçado. No Senac Sinop teve a turma Kids de YouTuber. Que legal. Meninada de 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos. E tinha um senhor lá de 60, no meio da criançada. Porque ele queria ser youtuber. Olha que Você viu, bacana. Então, é tão verdade o que você trouxe de... Só fazendo... Desculpa, Não, não posso... não, mas vai lá. Fala Só assim. fazendo um gancho, vou trazer uma experiência minha, né? A minha filha tá no 3º ano, né? E como o Manuel falou, tem que tirar notas boas, né? Tá na iminência lá de enfrentar o Enem. Enfim, e precisava de um extra, né? De uma aula extra de matemática. Nós fomos atrás desse curso de matemática para ela. Chegando lá, conversando com o dono do curso, e ele de cara, né? Você quer fazer medicina? Né? Não pensou nas outras, né? Aí ela falou, não, eu ainda não me decidi. Mas foi um alívio para ele, né? Ele falou, Betânia, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque 90% dos alunos que me procuram querem fazer medicina, né? Olha o tanto de profissões que existe, né? Eu sou professor, sou muito realizado, ganho muito dinheiro, né? Ganho mais do que muitos médicos aí, né? Mas as pessoas, por quê? Por conta, né, dessa pressão da família, né? De que você só vai ser alguém, né, se você escolher o curso certo, que é aquele que a família está indicando. Eles sabem o que é certo, Não é sempre. verdade, Impressionante. né? E assim, o alívio dele, né, quando ela falou que não sabia, né, porque ele falou, Isabela, tem tantas possibilidades, né, então você tem que entender aquilo que você gosta, né, o que você gosta de fazer, né, e caminhar por esse lado, não é igual você falou, Sandro, né? Quantas pessoas que não estavam trabalhando há 20 anos, fazendo aquilo que não gosta, sendo infelizes, e aí foram lá e se descobriram em algo que tão simples, né? Que é do nosso cotidiano, inclusive, porque a gente come, né? E a gente tá do lado de pessoas que cozinham pra gente, sente prazer naquilo, né? E não imaginou que aquilo poderia ser um modelo de negócio para ele, que ele poderia ser feliz e tirar o seu sustento daquilo, né? Então, Manuel, dar essa oportunidade, né? De experimentar outras coisas. O Manuel coisas. trouxe um fator muito importante da influência da família nisso, né? Meu sobrinho, por exemplo, é péssimo em português e excelente em matemática. Minha irmã foi lá e colocou ele no reforço de português. Eu falei assim, por que você não reforça a matemática? Matemática que ele é bom, Se ele né? é bom em matemática, porque ele vai chegar na fase adulta num expert em matemática. Então, é sempre aquela coisa, né? De reforçar o que a pessoa não é boa. Entendeu? Por que não reforça o que ela já é boa? Porque isso cria, no fim das contas, um achatamento daquela potencialidade que a pessoa tem. Ela tem que ficar achatada dentro de um nível aceito, social, esperado. Então você acaba suprimindo a própria essência da pessoa. Essa que é a grande dinâmica de funcionamento ou não em saúde mental da humanidade. É você ter uma essência que é sua, que é algo que é inato. Ele não dá pra falar que ele é inato de nascimento, mas ele é constituído muito cedo e aquilo meio que perdura e te orienta durante muito tempo. Então você tem essa essência dessa sua tendência, essa sua facilidade, e na hora em que a família fica direcionando, você mata a essência. Nas vezes em que a criança manifestou a própria intenção, que era honesta, que era genuína, era autêntica, ela foi tampada e suprimida. Você ensinou que não pode.
Não pode ser assim, não pode ter isso, não pode fazer desse jeito, não pode querer isso. Disso, né? Não pode gostar disso. Você ensinou ela que não é pra fazer o que ela gosta. Aí, ela já começou a ser treinada pra entrar num ambiente de trabalho que é insuportável. Isso. Ela já começou a ser ensinada que é assim. Você vai sofrer, vai ser ruim. E aí não floresce, porque não tem... na hora que você tá conectado com a sua vontade genuína, eu não sei dizer, às vezes ficam perguntando, você tá trabalhando hoje, domingo, sabe? Eu não tô com essa separação do trabalho exatamente. Tipo, a leitura que eu faço, ela vai me agregar no meu atendimento, na minha palestra, mas é a leitura que eu faço nas férias. Sim. Eu vou nas férias, eu quero ler o meu livro. Porque é genuíno. Então não tem essa distinção. Aí você faz sempre. Que eu entendo que isso deve até acompanhar o conceito das próprias empresas que conseguem realmente ter um propósito. Elas não inventam um propósito, não criam um propósito fingido. Elas têm um propósito, elas fazem... Você ganha um combustível que não acaba, né? É um combustível que não acaba. E a gente falando desse momento a pessoa no trabalho, né? E a gente tá falando aqui de saúde mental e como é que isso tá tão ligado uma coisa com a outra, né? A gente falou agora o tempo todo sobre, né? Muitas pessoas estarem obrigadas a estar nesse cargo, nesse lugar, né? E eu queria, Manuel, que você falasse um pouquinho pra gente como é que como é que isso é ligado, assim, o estresse e a saúde mental? Eu tô no trabalho, tô estressado, quando que isso começa a impactar de uma forma negativa em mim, né? E como é que a gente pode cuidar disso, mitigar isso, entendeu? Estresse, pra mim a melhor explicação de estresse vem da palavra. A palavra estresse, ela vem do atrito, né? Então, se a gente for estresse, na verdade é um atrito. É você não tá... Pra quem tá ouvindo, eu tô pegando uma mão e tô aquecendo na outra, né? Se eu faço uma mão na outra, eu tô aquecendo, tá tendo um atrito uma com a outra. É uma superfície que atrita. O estresse, ele vem de eu não me encaixar com o que tá acontecendo. O estresse vem de eu ser rígido e o mundo viver em movimento. É isso que gera estresse, é porque você é rígido. É porque você tá parado e o mundo está se movendo. Se o mundo se move e você fica parado, vai acontecer um atrito físico. Isso é estresse. Então, para que o estresse não aconteça, é necessário ser flexível. O mundo está em movimento e o grande drama das pessoas é porque elas não queriam que ele estivesse em movimento. Porque o mundo em movimento é muito mais imprevisível e o que é imprevisível dá medo. Então, a gente queria que fosse tudo meio igual, mas não é. Sinto muito. O céu é azul, a árvore é verde e o mundo muda. É assim. E aí, toda vez que a gente fala, mas não queria que mudasse, você tá gerando estresse. Porque o seu querer tá desconectado do que é realidade. Eu queria que ficasse assim. Mas na minha época tinha isso. Isso é um monte de gente que tá saudosista de um período em que ela conseguia se encaixar no mundo. Pessoas que falam isso constantemente. Na minha época tinha isso, eu não tinha isso, agora tá tudo bem pior. Isso é saudosismo de uma época em que você era mais adaptado ao mundo e o mundo muda, você não quis mudar. Por medo, por dificuldade, por não saber como. E agora você tá aí, saudosista de um passado. Então, o estresse, ele tá nesse elemento. Tá nesse elemento de eu não estar aberto para me adaptar. Eu entender que toda dificuldade que acontece é um motivo de sofrer e reclamar e não um motivo de aprender. E aí você pega todas as dificuldades, elas nunca vão embora. Você não aprendeu nada. O trem ficou difícil, veio pra você, você não aprendeu. Quando ele vier de novo, vai estar mais difícil ainda, porque ele não vai embora.